Na linha Caplex, a gente tem um produto que ele é carro-chefe da empresa, que é o Caplex Premium. A gente trabalhou na indústria, agora a estabilidade desse produto. Então, a fórmula dele é estável. Você vai ver que ele vem com uma pequena teia e foi o primeiro produto desenvolvido na indústria de teste de estabilidade. Então, ele tem 2 anos nesse teste de estabilidade e a gente queria essa estabilidade para a gente não ter recal ou troca. A gente sabe que a maioria das escovas ácidas elas acabam quebrando a viscosidade, né? Depois de um tempo, no processo de calor ou frio, e hoje a gente tem a segurança de vender ao mercado cosméticos a melhor escova premium que você possa encontrar. O resultado que você vai obter com ela de alisamento é o mesmo que já se encontrava, que já era um sucesso. O diferencial hoje está no brilho espelhado, que você vai ter um pouco mais de brilho espelhado, e o diferencial na estabilidade. A estabilidade desse produto está sensacional. Então, Caplex Premium, a maioria dos distribuidores conhecem, vendem melhor do que eu. Eu não vou vender o produto para vocês, porque já é unânime. Eu não tenho como vender algo que vocês reconhecem. Já é um produto reconhecido e copiado. Só que hoje a gente conseguiu essa estabilidade, né, Vanessa? O sistema acidificante, né, ele já é instável por si só, né? Ele é muito complexo. É uma formulação muito instável. Né? E se você não tiver cuidados e critérios, a fórmula desestabiliza. Então, está muito atribuída aquela questão do tratamento da água também, né? Que os íons metálicos em contato com os ativos num pH tão baixo, se você tem um íon de cálcio, um íon de magnésio que não foi quelado, ele vai desestabilizar o seu ativo. E aí ele vai separar a fase. E é bom frisar algo que agora eu estou lembrando aqui. Eu fui muito assediado, muito procurado com a nova indústria em terceirizar os nossos produtos. Em planejamento técnico, em conversa até com meu filho que está aqui, que já está dentro do ramo, a gente decidiu que a gente não ia dividir, a gente não ia compartilhar, a gente ia só ter formas para o Grupo Caedo. Então, a gente não quer compartilhar esse conhecimento ou deixar uma e outra equipe de vendas concorrer com a gente com algo que a gente fabrica. Então, a Caedo Cosméticos não terceiriza, não trabalha. Eu falando isso porque eu já sou muito procurado por causa da Caplex Premium, muita gente procurando para eu terceirizar, mas muita mesmo em grandes empresas, grandes marcas, tá? E a gente falou não. Então, deixa claro que tem muita gente que conversa uma coisa, conversa outra, o mercado mente demais, tem gente falando, até escutar que a Caedo quebrou, eu escutei com investimento de mais de 15 milhões de reais a gente investiu no meio da pandemia. Então, falam demais. Então, deixo claro, Carlos Eduardo deixa claro, bota a cara aqui para bater, porque Caedo de Cosméticos, nesse momento, nem pensa em terceirizar para nenhuma marca. Ok? Então, a gente não está abrindo para terceirização, a gente só faz produtos do grupo, até porque a gente tem que ter muito cuidado do que a gente faz, né, Vanessa? O carinho que é atribuído numa produção, numa formulação, é muito séria. Então, a gente quer se dedicar a você, distribuidor, e ao profissional de beleza, que é cliente Grupo Caedo. Ok? Só para deixar claro, até porque veio o papo por causa da Caplex Premium, que realmente já era líder e agora mais líder ainda, porque o custo que você tinha no meio da pandemia está melhor com a Caplex Premium hoje, e a gente vem com esse lançamento aqui, né? SOS Plastic. O SOS Plastic. Bons. Então, dentro da categoria recondicionamento térmico, a gente tem algumas propostas, desde uma proposta de um liso absoluto, que isso a gente já entrega com a Caplex Premium hoje com muita excelência. É um sistema de realinhamento térmico que proporciona um efeito liso, e o que a gente vê de mais benefícios atribuído ao produto é o day after, porque fazer um cabelo bonito na hora é muito fácil. O problema é com o passar dos dias, que o formol ele entrega esse efeito bonito na hora. O problema do formol é o day after. É o efeito Cinderela, né? Você dorme com a Cinderela e acorda com a bruxa.
Você falou que E com um problema seríssimo de queda capilar crônica, né? É isso aí. Aí tem que procurar cair do cosméticos, porque a gente tem a solução para queda capilar crônica. Cai mesmo porque começa naquele processo de oleosidade excessiva. Por que que o corpo... Deixa eu só falar um pouquinho da parte fisiológica. Por que que um organismo saudável não tem oleosidade, aplica um produto e da noite para o dia ele começa a secretar muito sebo e fica com muita seborreia, muita casca. É uma luta do organismo querendo expulsar algo que ele rejeita. Por isso que as mulheres elas ficam com esse excesso de oleosidade. É uma coisa horrorosa. Bate assim, cai 50 milhões de caspa. A mulher não consegue mais colocar uma roupa preta. Olha o grau que isso chega. É o corpo lutando para se defender de um agente agressivo externo. E a seriedade do propósito, né? Que a Caído nunca trabalhou com progressiva de formol, né? A empresa tem 13 anos e a gente não entrou nesse mercado. E uma coisa eu te falo, eu não conheço mais distribuidor que trabalha com formol. Não conheço. Se ele vende, ele não me conta, eu não sei. Conselho que eu te dou. Você vende? Para, ou você vai ter que trocar de ramo. Você está aniquilado. Você está aniquilado. Porque você está levando para a cliente algo que vai trazer tóxico, que vai trazer um problema na vida dela. E muitos que vendem já têm esse remorso aí, porque perderam amigos por causa do formol. Então, se você trabalha com isso, é um cara do bem, para. Porque você está se assimilando a pessoas que são bandidas, que fazem mal para o próximo. Então, para. Momento, quem sou eu de falar da vida de cada um e da necessidade de cada um? Estou dando conselho como amigo. Tenho orgulho de não e nunca ter vendido progressivo com formol na caída do cosméticos. Não ter trago, mesmo sendo no auge, né? Era o auge do formol, todo mundo falava que a gente numa época que não era proibido. Porque o formol, quando ele começou, pouco se sabia sobre essa molécula, né? Ele foi descobrido muito esporadicamente por um acaso, né? E a princípio a Anvisa não proibia, até porque não se tinha relatos que a substância era nociva para a saúde do ser humano. O problema do formol propriamente dito é quando ele faz uma fusão. Ele está na sua forma líquida, quando você aquece, ele vai passar de líquido para gasoso. Esse gás tóxico, ele é nocivo para áreas de mucosa. Então, quais são os alvos principais do formol? A área dos olhos, as narinas e o pulmão. No pulmão, a gente tem os alvéolos pulmonares, hoje muito falado por conta do Covid, né? Que o vírus destrói os alvéolos pulmonares. Mas o formol também destrói os alvéolos pulmonares. É onde acontece a troca gasosa, a hematose, é um órgão vital, precisa entrar o sangue venoso e lá no alvéolo vai fazer a troca gasosa e virar arterial, e isso interfere aonde? No bom funcionamento, na boa circulação do nosso corpo. Então, a Anvisa não proibiu isso de forma aleatória. Então, assim, os danos que essa substância pode provocar, isso eu falo como farmacêutica, não é só na pele. A gente está falando de afetar a área de mucosa, a área dos olhos. Por que os olhos ardem? Por que dói? É o nosso corpo lutando. Tudo que te ocasiona dor, processo inflamatório, isso é uma defesa do seu organismo. Eu começo a ficar com falta de ar, porque lá o alvéolo está sendo afetado. Então, aonde você está sentindo dificuldade de respiração? Algum órgão ali está sendo afetado. A gente que é da área da saúde, a gente sabe exatamente o que está afetando. Os olhos, o que está afetando? Afeta a retina, né? Afeta, enfim. Vamos nem entrar nesse mérito agora. E você tem opções no mercado, como a Caplex Premium, como o Lifint, como a SOS Plastic, agora a Blonde, que vai fazer um tratamento na fibra capilar e recondicionando termicamente o fio para o liso, né? Então, você não tem a necessidade, tecnicamente, de trabalhar com um produto assim. Não tem. Hoje em dia,
Por quê? A Caplex, ela é uma escova que você consegue fazer num cabelo descolorido, você consegue descolorir depois, mas como todo cabelo que já passou por um procedimento químico, até um cabelo colorido, você não pode ir com força, usar uma substância pesada para tentar fazer uma transformação, né? Então, se eu faço uma coloração no cabelo, é diferente de eu fazer uma descoloração, preparar a minha fórmula numa potência elevada. Se eu tenho uma estrutura natural, eu tenho estruturas químicas preservadas e a força e a resistência é diferente de uma fibra quimicamente tratada. Ela não tem mais a mesma força. Então, até para que eu possa fazer um procedimento seguro, eu tenho que fazer a anamnésia, né, a avaliação. A Caplex, ela é uma química de transformação, não tem como dizer que não. Eu tenho um cabelo que é crespo, cacheado, o cabelo fica liso, brilhoso, né? Então, ela modifica. Então, se eu vou fazer uma descoloração, eu não vou fazer com 40 volumes. Eu preciso ter essa sensibilidade que esta fibra, ela não vai me oferecer mais a mesma força. Então, eu faço com 30. Qual que é a diferença de descolorir com 30, com 40, com 20? É o tempo envolvido. Nós temos, inclusive, embaixadores que fazem loiros lindíssimos, platinadíssimos, com oxidante de 20 volumes. A Mara, né, se estiver assistindo, ela vai poder endossar isso daí, ela e o André. O que eles me relatam? Eles falam, Van, não tem condições de você pegar um cabelo que já está muito mexido, e as pessoas procuram o espaço dela porque ela faz mesmo, ela deixa aquele loiro limpinho, bonito, mas ó, o cuidado que é empregado para poder fazer isso é imenso. Ela só usa um determinado tipo de pó da marca, né? Só usa um volume imenso de 20 volumes, né? Por quê? Porque precisa entregar de forma saudável. Então, muitas vezes, o profissional rompe a fibra capilar por não ter esse olhar sensibilizado, voltado para uma causa. Então, se eu tenho uma estrutura íntegra, eu posso sim trabalhar com 40 volumes. A partir do momento que eu não tenho uma estrutura 100% íntegra, ou que é quimicamente tratado, o que é um cabelo quimicamente tratado? Se você fizer uma coloração, ele já é quimicamente tratado. Ele já não vai ter a mesma força. Ah, eu passei um tonalizante. Ele modificou alguma estrutura do cabelo? Seja cor, seja era ondulado, ficou liso, enfim, teve alguma modificação nesse sentido? Teve. Então, é uma química. Até o shampoo é uma química, né? Tem shampoos que, se você for tentar depois fazer uma química, né? Enfim. Então, se a gente não tem esse olhar diferenciado, todo e qualquer produto que a gente for falar, é ruim. Profissionais que falam que o ácido ele não é um produto bom, é porque geralmente não são criteriosos no sentido avaliação. 70% do sucesso de um trabalho no salão de beleza, principalmente quando a gente está falando de descoloração, é a anamnese. Então, assim, você vai num médico, vai fazer uma cirurgia, você tem uma intercorrência, é porque a anamnese não foi feita da forma adequada. O cabelo é a mesma coisa. Se você vai no salão, sai do salão sem cabelo, é porque, infelizmente, a sua anamnésia foi feita de forma errada. Então, o preço vai ser o quê? A sua autoestima. Infelizmente. Um erro do profissional vai custar a autoestima do cliente. Isso é muito sério. Eu trabalho com autoestima desde menina, né? E é muito triste a mulher sentar na sua cadeira e sair de lá sem os cabelos. É muito triste. Ela chora, ela não quer comer, ela cai em depressão. O cabelo é algo muito importante para a mulher. Então, você imagina, por um erro profissional, por uma anamnese mal avaliada, a cliente perder um dos bens preciosos dela, que é o seu cabelo, isso acontece muito. Principalmente na descoloração. Aí depois a culpa é do ácido. Não, a culpa não é do ácido, a culpa não é do formol. A culpa é de uma anamnese inadequada.
Quando eu coloco uma progressiva de formol no cabelo, eu vou criar um certo grau de dificuldade, né? Agora, a ruptura da fibra, isso cabe ao profissional, na hora que ele vai fazer a avaliação, e precisa fazer esse teste de mecha, né? Uma segurança, ali ele já consegue avaliar se vai romper ou não, o que que tem, dependendo da substância que tem na fibra, se é incompatibilidade química, o cabelo começa a aquecer. Isso é incompatibilidade química. Então, assim, é um sistema, na minha opinião, como não só... Agora a gente tira um pouquinho a farmacêutica de lado e vamos falar da parte técnica. Eu fui usuária muitos anos das pastas, você sabe disso, dos alisamentos. Eu trabalhava muito bem com alisante, com muita excelência, nem sempre foi assim. Eu tive que estudar muito para poder chegar num nível de excelência, né? Foi até assim que nós nos conhecemos. Você tinha uma distribuidora e toda segunda-feira estava eu lá, fazendo curso para me aperfeiçoar e poder oferecer um serviço de eficiência, uma vez que é um trabalho com alto grau de dificuldade. Qual que é o grau de dificuldade? A perda da fibra. Quem já trabalhou com pasta alisante sabe, o momento do enxágue era tenso, né? Porque era ali que muitas vezes jogava água, a fibra vinha junto. O cabelo da mulher descia ralo abaixo. Então, para que isso não acontecesse, o que a gente tinha que fazer? Se aperfeiçoar. Tem que saber preparar a fórmula, tem que saber avaliar a fibra, tem que saber as incompatibilidades, o que pode, o que não pode, quando eu posso e quando eu não posso. E, no momento, a última decisão é fazer o quê? Aplicar. Então, tem que ser algo assim muito assertivo, né? Hoje, essas escovas orgânicas, que a gente chama, que os ácidos são orgânicos, né? É um tipo de sistema de realinhamento, de alisamento, chame isso como preferir, seguro. Primeiro porque você vai aplicar numa fibra, vai deixar agir e você vai tirar o produto. Então, a fumaça não vai prejudicar, né? Nenhum tipo de fumaça é benéfico para o pulmão, nenhum tipo. Nenhum tipo. Então, olha o alto grau de segurança que a gente tem trabalhando com um produto como esse. Eu vou aplicar o produto no cabelo, de acordo com a característica do fio, ele vai agir. Depois que ele age, eu vou enxaguar. E aí eu escovo e prancho. Não vai liberar fumaça. Pode tirar. Pode pegar cabelo grosso do jeito que for. Eu falo isso com conhecimento de causa. E hoje, dentro da linha Caplex, a gente está dando essas 3 opções de trabalho profissional, né? São lift, isso. O SOS Plastic, o lift eu tenho o branco, tenho o blonde, eu tenho o SOS Plastic e tenho o Caplex Premium. O lift, a maioria dos distribuidores e vendedores conhece, a gente melhorou o tratamento, né, Vanessa? O lift. A viscosidade dele, a sedosidade, a estabilidade dele como o Caplex Premium. Mas o SOS Plastic, a força dele é menor que a da Caplex Premium, isso já sei. E ele vem com uma matização blonde. Isso, suave, tá? Justamente para atenuar essa questão da escova e da prancha, que esse desbotamento de cor, essa questão da alteração, está muito associado muito mais à ferramenta técnica que você precisa usar, não tem jeito. Essa é uma das formas que a gente usa para moldar a queratina do cabelo, né? Você molda o cabelo. Então, primeiro por uma ação acidificante do blend de ácidos que a gente faz em um processo sinérgico, você consegue amolecer as estruturas do cabelo e ali você vai escova por uma tração. A gente rompe, faz esses rompimentos de cadeia cistínica com temperatura, né? Por temperatura. Então, você amolece aí as estruturas por uma ação acidificante. E depois você escova e prancha o cabelo muito bem. Porque se você não fizer esse processo de escovar e pranchar, você não consegue deixar o cabelo liso. Então, é muito mais uma força mecânica, propriamente dito, após ter passado por um processo de
acidificação intensa. Então, os cientistas descobriram que, por meio de um pH muito baixo, você consegue alisar o cabelo botando a fonte de calor. Porque antigamente, para a gente conseguir fazer uma modificação dentro da cadeia cistínica, havia uma necessidade de abrir a cutícula, chegar no córtex, tudo isso por um meio de alcalinização num pH muito alto, 13, 13,5. Então, os cientistas descobriram que, se por meio de um pH muito elevado eu consigo adentrar o córtex e fazer essas modificações, por um meio de um pH muito baixo, eu também consigo fazer. E se eu introduzir uma fonte de calor, eu também consigo romper essas ligações da cadeia cistínica? E aí os estudos foram avançando e a gente chegou no que são esses blends de ácido hoje. E para você conseguir a ruptura e a transformação dentro da fibra capilar, deixando esse cabelo que é cacheado liso, tanto é que se você fizer a Caplex dentro de um procedimento certo e correto, o cabelo não volta. Mesmo, é só a raizinha. E isso diferencia e dá uma vida útil maior para a fibra capilar, porque você só precisa fazer as regiões de crescimento. Coisa que o formol você sempre precisa ficar reaplicando. Aí o cabelo vai ficando cada vez mais fino, mais fino, mais fino, até que ao tocar ou ao pentear, ele quebra. Right. Então, cabelos que são feitos com ácido, a escova orgânica, Caplex, da Caedo, se for feito da forma adequada, aplicar, depositar a quantidade de produto que a fibra precisa, porque a química, principalmente a química de alisamento, ela age por quantidade de depósito, e a gente tem a total consciência disso, e você sabe disso também, e quem trabalha com alisamento sabe, que a mesma pasta que relaxa, ela alisa. O que vai diferenciar é a quantidade aplicada da pasta ali naquela fibra, né? E o tempo de pausa e os movimentos mecânicos que a gente faz. A linha com pente, luva, camão, né? Umas coisas assim. Então, é técnica. Então, o mesmo produto que relaxa, alisa. Então, a Caplex é a mesma Estou coisa. fazendo então uma técnica agora com os recondicionamentos térmicos ácidos de ondulação, né? Já viu isso? Eu já ouvi falar, mas eu ainda não avaliei nesse... Já estou Já fazendo ouvi como falar. fosse um relaxamento. Nunca, mesmo. mas assim, eu não posso... É técnica. eu não posso falar assim que dá certo, que dá errado, enfim, nunca vi, assim, pessoalmente falando, né? Já ouvi falar, mas se realmente dá certo ou não dá, não sei. A Caplex, no quesito alisamento, isso eu posso garantir, Fenômeno, né? Sem comentários. E tudo que a gente promete referente à Caplex, pode fazer. Posso descolorir? Pode. Se você já tiver feito a Caplex antes, dê preferência no máximo um oxidante de 30 volumes. Por aquela informação que eu já atribuí no início da conversa, né, da minha fala inicial da Caplex. Um cabelo quimicamente tratado, ele já não tem a mesma resistência. Então, por uma saúde da fibra capilar, se eu usar 40 volumes, eu vou ter uma ruptura sim. Mas não é com a Caplex, é qualquer produto que já tenha entrado antes, entende? Mas se eu fizer primeiro o cabelo e depois fazer a Caplex, eu posso usar 40? Obviamente. Agora, se você faz a Caplex primeiro e deseja descolorir, reduz a força do seu oxidante. Tem ácidos orgânicos que não pode fazer nem com 10 volumes, tá, gente? Isso eu falo para vocês, porque durante muitos anos eu dei curso, eu viajei o Brasil inteiro ministrando palestras, eu peguei fibras de todos os tipos possíveis e variáveis. O trabalho como técnico é muito difícil. Eu digo que é a coisa mais difícil que eu já fiz na vida. Por quê? Porque toda semana você vai partir para o novo e você não sabe o que te espera. E você tem que fazer aquele evento acontecer, e quem é distribuidor me conhece sabe, que muitas vezes eu vou conhecer a modelo lá, eu ia conhecer a modelo lá na hora. E os cabelos ficavam perfeitos, não davam problema. Para chegar nesse nível de excelência, a gente precisa conhecer muito de estrutura
da fibra capilar, porque senão eu me mantive quantos anos como técnica? Sei lá, muitos anos. Então, você imagina, fazendo tanto de cabelo, se você vai num evento, destrói um cabelo, você manda ele embora. Esse conhecimento como técnica te ajudou muito como farmacêutica, né? Isso é real, né? A gente sabe disso, a gente vai fazer um evento, o distribuidor precisa vender, a empresa precisa vender, gera-se uma expectativa muito forte em cima do técnico. Imagina a pressão que a gente tem, né? De fazer um evento. Imagina você destruir um cabelo no palco. Isso é muito grave. Graças a meu bom Deus e aos meus estudos e meu conhecimento, eu nunca fiz isso com o cabelo de ninguém. Graças a Deus. Porque é real isso, né? Você parte, às vezes só tem aquele cabelo ali para fazer no evento, e aí? Não tem evento? Então a gente tem que dar um jeito de fazer, e isso é o dia a dia do profissional. O dia a dia do profissional é esse mesmo, pegar muitas adversidades. Então, a escova Caplex orgânica, ela vem para dar uma segurança no quesito alisamento e ela é compatível, sim, com descoloração. Está dando, pessoal, vem um blonde bem leve, a SOS Plastic Blonde, que a gente vai poder estar utilizando para evitar o desbotamento e até um tom indesejado no cabelo colorido e descolorido, Aqui, né? Não é isso? O Álvaro fez um comentário aqui. Falou aqui só cabelo bom. Lá na cidade dele. Aí, Álvaro. Aí, né? cabelo colorido e cabelo descolorido. Ele é 10% a 15% menos de alisamento do que a Premium, né? Então, num cabelo muito resistente, ele não daria aquele alisamento. Porque ele é 20% mais forte que o Lift, mas uns 10, 15% aí mais fraco que a Premium, né? Porque vamos pensar que o cabelo loiro, ele é mais agredido ainda. Então, isso aí. Ele já vai alisar para aquele determinado cabelo, mas eu não posso deixar de ter a Premium. Eu tenho que ter os dois, né? Mas vamos usar o racional. A Caplex Premium, ela é para que tipo de cabelo? Ela é para um cabelo grosso, resistente, difícil de alisar. Muitas vezes, cabelo que nem química nunca viu na vida. Então, você imagina uma cutícula muito fechadinha, cabelo grosso, isso é indicativo de quê? Muitas capas de queratina. Então, não há necessidade naquele cabelo mais danificado entrar com a Caplex Premium, entra com a SS Plastic. Não, tô falando, a Caplex Premium a gente vai entrar num grau de dificuldade. Agora, por exemplo, você tem um cabelo loiro, muito descolorido, né? Ele tá muito frágilzinho. Imagina, luzes em cima de luzes, várias vezes aquele processo. O cabelo fica fino. Você pega uma fibra que era grossa, começa a descolorir ela de forma sequencial, sempre, né? De 3 em 3, de 6 em 6, e puxa na ponta do cabelo, e aquele cabelo vai fazendo que ele vai ficando fino, frágil, né? Ele vai perdendo camada cuticular. Aí você vai usar um produto muito forte, não tem nem necessidade, não precisa. Então, a gente reduz a força dos ácidos orgânicos, justamente para atender esse público que tem um cabelo que muitas vezes é volume, né? Porque é muita química, excesso de química, porque se você pegar, por exemplo, vamos pegar um cabelo muito cacheado, você começar a descolorir ele muito, você acabou com o cacho, não é? Você vai ter que fazer um tratamento muito potente para voltar a acentuar essa curvatura, porque do contrário, não consegue. Aí a cliente falou assim, olha, eu tinha um cabelo cacheado, de tanto que eu descoloria, não tenho mais nem cacheado, nem mais liso, ele tá esse volume horroroso. É onde que vai entrar a SOS Plastic, porque não vai aguentar uma Caplex Premium, né? Não vai. Eu queria frisar bem, olha que viscosidade bonita que sai pela válvula e ela direto da SOS Plastic Blonde, que é uma coisa que você não vê em escova blonde, né? Normalmente já são líquidas, né? E a Blonde da Caído está com essa viscosidade lindíssima, com teste de estabilidade, um produto sensacional. E precisa ter, e assim, ó, precisa ser um produto que tenha viscosidade. Né? Tem que ter viscosidade, porque tem que manter uma distância da pele, né? Um produto que tem todo um protocolo a ser seguido, não pode ser aquoso, por isso que a gente investiu muito nesse quesito estabilidade.
todo e qualquer produto de transformação... E a Vanessa teve um cuidado muito grande na matização desse produto para não deixar o cabelo azul ou violeta. Também é uma leve matização. Isso. Então, não deixa o cabelo ficar amarelo, não deixa desbotar, mas teve essa preocupação de não deixar esse produto também agressivo na matização. Isso, porque esse é um dos maiores medos do profissional quando vai usar um produto com pigmento, é que às vezes o loiro tá bonito, mas a pessoa tem medo, não vou usar porque vai ficar azul, vai ficar verde, vai ficar cinza chumbo, né? Enfim. Esse não vai ficar, ele vai dar suporte para a gente conseguir fazer a ferramenta térmica sem deixar esse cabelo na cor de gema de ovo. Isso é um terror da loira, né? A cor de gema de ovo. Então, é uma matização suave para justamente suportar a oxidação térmica do secador e também do processo da piastra. E não está com uma concentração de ácido muito elevada, porque a gente parte de um princípio que é uma fibra um pouco mais sensibilizada, não é uma fibra resistente. Pode ser que a gente também venha fazer uma Caplex Blonde por um cabelo que é descolorido, mas é grosso, porque tem esse público também. Não sei, aí depois... Tem que ver a real necessidade. Né? E a gente tem o Lift também, que agora está vindo nesse pote, com válvula, tanto o branco como o blonde, com uma viscosidade belíssima também. A Vanessa sabe, eu sou apegado à beleza do produto, não só ele no fio, mas como eu quero a beleza estética dele, né? Então eu cobro muito isso aqui da equipe. Então aqui a gente tem um Lift, que aí já é mais leve ainda do que o SOS Plastic, né? O que o Álvaro está perguntando? Depois a gente vê perguntas, agora não. Vamos perder o foco. Entendi. Perguntas é amanhã. Não. E a gente vai responder todas as perguntas amanhã. O Lift, ele já é mais leve, né? E leve em que sentido você fala? A redução do volume? A redução de volume ainda é mais leve que a SOS Plastic, né? O Lift é o vulgo Botox, que o profissional conhece, mas assim, né? Botox. O que se espera de um Botox? Um lifting Botox? Botox e lift é a mesma coisa, tá, gente? O que se espera? Uma redução suave, né? Do volume. Não se espera um alisamento, né? A gente tem o alisamento da Caplex para um cabelo resistente, tem o alisamento da SOS Plastic para um cabelo mais fragilizado, e aí pode se enquadrar tanto descolorido ou colorido, ou aquele cabelo fino, frágil, porque tem esse público também. O cabelo é natural, sabe aquelas clientes que têm o cabelo fininho, igual de bebê? Esse cabelinho também é para SOS Plastic. Então, o Botox é para ele fazer uma redução suave, inclusive as cacheadas podem utilizar. Quando o cabelo é aquele cacho muito miudinho, muito fechadinho, e a cacheada não quer descaracterizar o cacho, mas ela quer abrir um pouco. Porque às vezes o cabelo é muito comprido, só que ele é tão fechado o cacho que não aparenta o tamanho do cabelo. Então aí você pode aplicar o lifting Botox, para ele dar uma soltada de leve e sem descaracterizar a forma anelada. Ou também pode ser utilizado entre as químicas, né? Tipo, eu fiz a Caplex agora, eu quero esperar mais um tempinho, sabe? E eu quero só dar mais uma alinhada no fio, também você pode fazer. O lifting é algo que você pode usar numa periodicidade maior, não é como as escovas, que tem um potencial de alisamento maior. Você pode oferecer um liso gradual também com essa proposta, né? Porque às vezes a pessoa quer insegura, não sabe se quer alisar 100%, né? Às vezes não sabe se é alisamento, se é volume, enfim. Então, você pode oferecer o lifting Botox, que ele vai fazer o quê? Ele vai acalmar os fios, ele tem uma durabilidade maior quando se tem um sistema de tratamento, obviamente. A gente já entra aí num sistema de tratamento mais duradouro, né? Porque a hidratação propriamente dita, você vai ter que fazer isso com uma periodicidade maior.
O lifting ele já te dá uma redução de volume que é mais duradoura, né? Então, são opções de fazer redução de volumes que a gente tem que é fantástico. Porque uma hora a cliente quer só reduzir um pouco, outra hora ela quer alisar, outra hora... Enfim. Então, quando a gente pensa nessa categoria, desde o alisamento até a redução do volume, quando a gente fala redução de volume, reduzir naquele estágio e não voltar mais. Então, eu quero soltar esse cacho, vai, 20%. Aquilo que você soltou não vai voltar mais. A gente está dentro de um sistema de ácidos. Eu quero ir alisando gradativamente com o Lift Botox. Você vai conseguindo também. À medida que você vai fazendo, ele vai soltando, 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 soltando. Isso é bacana, porque às vezes a mulher está insegura, né? Principalmente a mulher que não tem muito cabelo, mas ela está com um volume demasiado. Quando você entra com uma progressiva, você reduz muito, ela fica em choque. E fica aquela coisa colando ali na cabeça, né? Porque é um produto muito forte para uma situação que você precisava dar só um sustinho. E isso que eu estou te falando é real, porque eu já vi isso acontecendo muitas vezes, né? Só tá com volume, mas ela não quer esticar o cabelo, ela quer só reduzir um pouco. É onde entra o lifting botox. Aqui dentro da linha Caplex, na parte de ativos, a gente manteve os óleos, que é o Buriti, Açaí, Pracaxi, Babaçu e o óleo Inca. Manteve o blend sinérgico, que justamente essa combinação de ácidos que nos proporcionam, né, conseguir esse alisamento perfeito e descolorir, etc. e tal. É uma formulação muito bem pensada, muito ajustada, né? Que a gente não pode ficar mexendo muito, não. É igual pó descolorante. Se ele é uma fórmula assertiva, não fica inventando, porque é uma fórmula apertada que a gente fala. Não posso ficar mexendo. Porque o que você mexer vai dar vinagre. Então, acertou, não fica mexendo. É verdade. Não pode. Então, o Caplex já é uma fórmula muito boa no quesito alisamento e intercorrências, né? Porque a gente escuta aí, fiz uma escova de ácido, fui descolorir, o cabelo rompeu. E não é nem com 30, não é nem questão de 40 não acontece volume, na Caplex, né? Não acontece. Eu já contei relatos de experiências minhas de fazer teste de mecha em uma mocinha no curso quando eu fui fazer cabelo natural, de coloração, não tinha mecha, não tinha nada. É filha de distribuidor nosso. E quando eu olhei para o cabelo, eu falei, nossa, isso vai dar para fazer o platinado. Porque era clarinho, né? Tinha uma leve ondulação, eu falei, é esse. Aí coloquei o teste. Quando eu coloquei o teste, com 30 volumes, não foi 15 minutos, aonde tinha o ácido, ele rompeu. Tinha uns 3 centímetros de crescimento, provavelmente é o tempo, né, que ela tinha aplicado. Aí eu fui reduzir para 10 volumes. Nem com 10 volumes não passou. Acredita? Provavelmente, sei lá, deveria ser, não sei o que deveria ser. Aquela que desbota, aquele ácido antigo, qual que era o nome? Terrível? Carbostena. Isso aí. Eu acho que era, eu acredito que era, porque nem com 10 volumes não passou no teste de mecha. Com 30, com 15 minutos a fibra rompeu. Com 10, emborrachou também. Eu falei, nossa, mas... Aí a mãe dela falou que era uma escova de ácido, que tentaram vender lá para ela pegar a distribuição, acabou não pegando, ainda bem que não pegou, né? Porque imagina o tanto de problema que ela ia ter. Passar um produto que a proposta... Qual que é a proposta dessas escovas orgânicas hoje? Até a do Formol, né? É você poder descolorir. Porque com as bases alcalinas, a gente não podia fazer isso, nem pintar, né? Não podia, rompia. Então, as escovas à base de ácidos orgânicos,
ou até mesmo a base dos aldeídos da vida, você consegue descolorir o cabelo, você consegue colorir o cabelo, né? A escova orgânica, se você fizer da forma adequada, descolorir da forma adequada, né? Respeitando os limites do cabelo, ele não vai romper, você não vai ter intercorrências, né? Agora, quando era pasta alisante, tinha. Então, aqui, além do blend sinérgico dos ácidos, para a gente conseguir esse equilíbrio, tanto para alisar quanto para reduzir, enfim, atribuído ácido tioglicólico, hialurônico, salicílico, glicólico. A gente tem os hidrolisados proteicos, que já tem. Quem faz escova Caplex vê que o cabelo fica fica resistente, não fica aquele cabelo, sabe, fino, né? Muito característicos de quem usa essas progressivas, principalmente de formol, o cabelo fica muito fino. Quando processado da forma adequada, o que é isso que eu quero dizer? Quando processado da forma adequada? Aplicar a quantidade necessária que a fibra precisa para amolecer e você conseguir moldar. Porque a falta de produto, gente, não transforma o cabelo. Se você fizer uma coloração, não aplicar a coloração direito, vai fazer o que no cabelo? Vai manchar. Então, se eu pegar a minha escova orgânica e aplicar no cabelo numa quantidade insuficiente, eu não vou conseguir modificar essa estrutura do fio. É simples. Então, aplica a quantidade que a fibra precisa, deixa o tempo de pausa. Qual que é o tempo de pausa, Vanessa? Depende, né? Se é fina, um tempo de pausa aí de 20 minutos, aproximadamente. Se é médio, 40 minutos. O cabelo grosso, resistente, 60 minutos de pausa. Se você respeitar esse tempo de pausa e a quantidade de aplicação, é sucesso. Quando que eu posso descolorir o cabelo? Você pode descolorir o cabelo se ele tiver uma estrutura boa no mesmo dia. Basta lavar, tira a química, o resíduo químico, porque eu enxago 100% a Caplex, né? Até porque eu não gosto de ficar perdendo muito tempo de puxando escova, não, e ela lisa mesmo, então eu tiro. Mas se eu for, de repente, fazer um procedimento químico no mesmo dia, eu prefiro lavar. Terminei o processo, vou lá, coloco shampoo bastante, lavo bem, condiciono, tiro tudo, deixo livre, seco o cabelo e química. Tranquilo e calmo. Não vou ter problema da cliente ligar e falar assim, olha, tá caindo, tá quebrando, tá assim. Não tá, não faz. Então, quando você faz um procedimento de forma assertiva, isso não vai acontecer. Você só não deita a cabeça no seu travesseiro e dorme se você não tem conhecimento daquilo que você faz. Se você tiver o conhecimento do que você faz, você deita sua cabecinha no travesseiro, você não vai no meio da noite, no outro dia, ou 3 dias depois, receber uma ligação indesejada. E quando você vê a pessoa ligando, o coraçãozinho já, né, começa, deu ruim. Isso não acontece no Caplex. Tranquilo. Desde que o procedimento seja feito adequado. A Caplex, SOS Plastic, Botox e qualquer procedimento de redução de volume que se caracterize nessa categoria de alisar, reduzir ou, enfim, bem tranquilo. Eu falo disso com muita tranquilidade, porque se tem um produto dentro da Caedo que eu conheço, chama Caplex. E se eu precisar fazer, eu faço com excelência. Porque eu sei o que é o produto, o que ele entrega e o que eu posso e o que eu não posso fazer, né? A gente é número 1 aí na Caplex Premium. A Caplex tinha que fazer esse acerto aí realmente da quebra de viscosidade e tal, que já foi feito. Mas isso é uma coisa que não estava muito atribuído ao nosso poder, né? Então, é que quando veio para o nosso poder, quando eu falo poder, é poder de decisão e é decisão de tudo. É você poder decidir como que a sua água vai ser tratada. Quando você faz um processo de terceirização... Que está relacionado à Caplex Premium totalmente. Hoje você não tem esse padrão poder. dela. Hoje não, hoje é diferente. O que a gente está entregando para os nossos
clientes, é aquilo que eu disse, é igual a gente pensa na célula embrionária, a nossa célula embrionária ali começa onde? No sistema de tratamento da água. Um produto complexo como esse, não só como esse, como oxidantes e esse tipo de sistema, se você tem um íon metálico ali, e esses íons tá ligado, tá na água, ele pega o teu ativo, vai dar ruim. Vai quebrar, vai separar a fase. Porque a química, ela é uma ciência estrutural. Ou ioniza ou dissocia. É isso. E para isso acontecer, para essa ionização acontecer, para esse equilíbrio acontecer, existem vários processos que estão juntos e eles são interligados. Se eu errar num processo, a minha estabilidade vai ser afetada. Muito se fala, né, de estudo de estabilidade. Vamos fazer estudo de estabilidade. Mas a estabilidade começa onde? No seu processo de tratamento. Quando a gente fala de baixar a condutividade da água, quando a gente fala de fazer essa troca de íons, é para você quelar o que tem na água, que é proveniente dela, sabe? E que isso, se não for muito bem acertado, quando você colocar as suas moléculas ali para compor a sua caplex ou o que quer que seja, vai haver um processo de incompatibilidade. Que às vezes na hora você, não, tá bacana, você manda, quando você manda para a rua, pá. E a gente está tendo um complemento aqui agora na Caplex Premium, né? Okay. Que é a nossa linha de tratamento Magic Liss. Essa já existia no 250 ml, mas essa foi melhorada, né? Essa foi mexida a fórmula, foi feita uma fórmula mais eficaz, né? Para esse tratamento pós quem faz a Caplex Premium, né? O shampoo, né? A versão profissional. E na versão de 250 ml. O produto pós-química para cabelo com escovas progressivas. Eu ia só terminar. Esse vale a pena. Toda vez que você for vender a Caplex Premium, falando como vendedor, é interessante fazer um pacote para o profissional de beleza ter esse produto para tratar o cabelo da cliente no pós. Vai ver alguns complementos, lançamento que eu vou estar falando daqui a pouco, para complementar essa linha. Mas aqui é muito interessante, porque mesmo a cliente fazendo a progressiva ácida, ela volta no salão para escovar o cabelo, né? Ela não deixa de ir para o salão porque fez a escova ácida. Ela vai no salão, sim, tratar, hidratar e fazer essa manutenção ali da progressiva dela. Então, isso entra para fazer a manutenção do cabelo dela. Então, ele não necessariamente... Não é interessante usar, às vezes, nesse cabelo um produto que não seja um produto já feito para manter esse liso, tirando totalmente esse frizz. E o Magic Liss entra com essa formação de tirar esse frizz, de tirar esse volume. Manter o liso prolongado. Manter o liso prolongado. Então, ele entra com essa ideia de manter o liso prolongado. Tem na versão de 250 ml, que ela é mais fraca que a versão profissional. A versão de 250 ml é mais uma manutenção do que se faz no salão. E é bem interessante vocês oferecerem a linha Magic Liss para a manutenção das escovas ácidas. O que faz essa ação prolongada é o nanofilme, que a gente coloca na formulação. Então, ele envolve ali a fibra capilar, então ele mantém esse cabelo liso por mais tempo. Então, uma progressiva que, sei lá, de repente dura 45 dias, vai durar o dobro desse tempo. Porque você vai ter menos desgaste ali, né, na película, no produto que você aplicou ali na fibra capilar. Sem contar que o shampoo, quando você vai desenvolver, ele não é abrasivo, né? Essa abrasividade vai arrancando essas películas protetoras aí dessas escovas. Então, é um shampoo leitoso, mais leitoso, ele mais hidratante,
Mas não é porque ele é hidratante, ele não é um shampoo que espuma ou que não limpe. Então, a espuma não está atrelada à limpeza e a hidratação também não está atrelada ao sistema de limpeza. Então, você pode ter um produto extremamente hidratante, tendo o seu agente de limpeza no mais alto da sua eficácia. É equilíbrio mesmo. Sinergia entre poliquatérneos, ésteres, enfim, de alta eficiência. Tem tanta coisa que a gente pode colocar para melhorar essa espuma, para deixar mais cremoso, para deixar esse toque gostoso, né, no cabelo. O que é isso aí? Pet, que ele se consultou. Aí vai ter os A gente complexos. vai ter um lançamento. A gente vai ter os complexos que vão voltar, o complexo repositor passo 1 e o passo 2, vão ser lançados agora no mês de setembro. E a gente vai ter um produto que é meio revolucionário aí no meio, porque a gente falou que a gente faz escova térmica, o recondicionamento térmico, a gente retira o produto, tem que escovar. Então a gente está fazendo um protetor térmico para proteger também a fibra capilar e o desbotamento. Então, proteger, deixar bem claro, né? Não vai garantir que não tenha nenhum desbotamento, mas vai proteger de 80% a 90% esse desbotamento, e em alguns casos até 100%. Depende do tratamento, depende da cliente estar usando o tratamento Magic Lead do salão, isso tudo é um conjunto. E a gente vai estar lançando no mês de setembro esses 3 complementos, que é o protetor passo 1, que a gente coloca dentro do descolorante, dentro de químicas para tratamento, passo 2, que é o reconstrutor, vai estar sendo relançando. A Vanessa está falando agora, são lançamentos para setembro, e tem o fluido, né? O fluido que a gente vai lançar para poder fazer isso. O que você está falando é o fluido que nós vamos lançar para diminuir o desbotamento durante o processo da escova, da escovação e da chapinha. Sim. Na parte dos repositores, que a gente já usa e conhece, a gente melhorou bastante, é um lançamento já para setembro, né? Que é o complexo protetor, que é o que vai dentro das bases químicas, para dar uma sustentação, para dar um condicionamento e melhorar a parte estrutural da fibra, agredindo menos o cabelo, principalmente quando vai descolorir. A gente fala muito de descoloração hoje, porque é algo que os salões fazem muito, né? Eu acredito que 80% do que é feito no salão hoje, mais ou menos, mechas, né? Serviço de mechas, de iluminação de modo variado. E as fibras hoje em dia são muito, muito danificadas. Então, você, além de ter um pó descolorante com tratamento, com eficiência, mas tem situações que a gente precisa de colocar mais tratamento ainda. Tem cabelos que são resistentes, você não vai ficar adicionando tratamento, né? Até porque vai acabar até dificultando ali o processo. Mas tem fibras que precisa. Se você não colocar, não consegue realmente fazer. E quando a gente tem esses aditivos, é possível fazer a transformação. E esse Caplex Passo 1, ele vai ser um relançamento, teve uma melhoria do produto, e ele vai poder ser utilizado como um leave-in, né? Uma reconstrução direto na fibra capilar. Então, ele vai ter essa transformação desse produto, além de eu usar dentro da descoloração, usar dentro da química, eu vou poder usar direto na fibra capilar como tratamento direto na fibra, como ele fosse um leave-in. Então, é bem bacana isso, é inovador, não tem. Mais uma vez, a Kelly vem inovando. A gente sabe que tem muito produto para tratamento dentro de descolorante, dentro de coloração, dentro de químicas pesadas, e a Caplex Passo 1 já é um sucesso, só que a gente vem renovando ela, podendo ser utilizado também para tratar a fibra capilar como um leave-in. E o repositor, que pós-química ele vai estabilizar a fibra. Ele é um sistema principalmente pensado nos lipídios, né? Devolve propriedades lipídicas, porque a fibra pós-descoloração tem essa tendência mesmo a ficar ressecada. Então, é um conjuntinho. Vem o passo 1 como aditivo, e depois do passo 1, depois do procedimento químico, a gente vai fazer a reposição, que é conhecido como máscara líquida também.
Aí, na indicação de uso, a gente tem ele para reparação, força, selamento reticular, sempre pós-química aí, depois do uso do passo 1, dentro da base química. Bom, dentro de Caplex, a gente já falou tudo. Só vou bater no lançamento, que é o 3, né? Que a gente não tem ele aqui, deve ser lançado entre setembro e outubro. O 1 e o 2 é certeza, que é setembro. O 1 com essa novidade de poder ser utilizado como um leave-in. Então, a gente vai falar mais sobre isso, mas eu estou batendo nessa tecla, que ele vai ser poder utilizar direto no cabelo como um leave-in para proteção e tratamento dessa fibra capilar após química, após o processo de descoloração, fora de ser utilizado dentro da descoloração, poder ser usado externamente. E o fluido, que é um fluido para você utilizar com a escova térmica, tem uma proteção térmica até 400 graus, não é isso? Esse nosso fluido Ele tem térmico. um amplo espectro de proteção. E não evitar o despotamento da fibra capilar. São lançamentos que a gente já está falando aqui, eu até anotei, estou prometendo, tem que cumprir, né? Já está falando aqui de 7 lançamentos aí entre setembro Tá e outubro. anotando? Estou anotando. Promessa, propósito diz, prometeu, cumpre.